Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Me parece que esse áudio está ruim, esse está melhor, não? Tá bom. Tá bom? Oi. Acho que esse aqui está melhor, não? Só um pouco. Voltando do Brasil, acho que a chuva atrapalhou, né? Um pouquinho, o pessoal vir, né? Desanimaram a vir para a palestra. Chuva é sempre assim, mas é mesmo. Como estava dizendo, é um prazer para nós estarmos aqui, o Ministério do Trabalho, ter sido convidado pelo presidente geral, obrigado pelo convite, pela confiança da diretoria do sindicato, para falar sobre esse tema moderno, atual e tão problemático, que é a reforma trabalhista. Quem me tem nas redes sociais viu que hoje eu postei um vídeo em que eu estava em audiência, vídeo audiência com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Nos foi passado diversos detalhes da reforma trabalhista, detalhes da medida provisória que o governo prepara, sua edição, que regulamenta e altera alguns pontos da reforma trabalhista, alguns pontos que ficaram um tanto obscuros. Mas quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente está tendo muitos entraves. O colega disse para mim, não, algumas coisinhas nós já estamos bem. Que bom, porque não é isso que a gente tem percebido dentro do Ministério do Trabalho. Temos percebido justamente o contrário. Eu concedi uma entrevista para o Popular na sexta-feira, que veiculou no sábado no jornal. Eu disse à repórter, estamos com um momento muito obscuro, de muitas incertezas, e as pessoas estão confundindo muitas coisas da reforma. O que eu mais escuto, dentro da reportagem do Popular, que estava dizendo, agora o empregado tem que prestar muita atenção para aquilo que vai ser negociado por ele, porque o patrão vai poder negociar com ele qualquer coisa no momento do contrato. É assim? Não é. A reforma não trouxe essa possibilidade. 3 pontos específicos você pode negociar com o trabalhador: a jornada 12 por 36, as férias e o banco de horas semestral. Isso trouxe a possibilidade de acordo individual. O restante permanece sendo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, outra dúvida que me fizeram esses dias, uma grande empresa, multinacional, me liga e me faz uma pergunta: olha, eu não quero negociar mais o PL diretamente com o sindicato. Eu quero negociar o PL com os meus trabalhadores. Posso? Não pode. Posso usar então aquela comissão que é a reforma trabalhista? Não. A comissão não é para negociar direitos. Isso é advogado de um grande grupo, uma grande empresa, uma grande indústria. Nós estamos com muita dificuldade ainda. Vemos que essa reforma ela ainda vai de 3 a 5 anos para as pessoas estarem craque, entender realmente o que ela trouxe, os conceitos que ela trouxe. Mas a nossa missão é de levar informação. Nós estamos aqui para isso. O Ministério do Trabalho, quanto à questão, tem muitos auditores, Ana Matra, o Sinait, disseram, não, nós não vamos cumprir a reforma trabalhista. O judiciário ameaça não cumprir a reforma trabalhista. Lei é para ser cumprida. Quem não cumprir lei tem que sofrer as sanções legais cabíveis. Eu disse isso hoje na audiência. Se a auditoria fiscal, se o Ministério do Trabalho, se a Justiça do Trabalho não cumprir a reforma trabalhista, que se abra então um processo administrativo e que se puna os responsáveis por isso, porque a lei está aí, ela tem que ser cumprida. Agora, o que vai ser declarado inconstitucional é uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do Ministério Público do Trabalho. Já está pronta para ser dada a entrada no dia 11, no dia 12, eu acho, dia 11 é sábado, acho que dia 13, se não me engano, que vai ser dada a entrada pelo Ministério Público do Trabalho questionando a constitucionalidade de alguns pontos. Existe realmente alguns pontos que carecem da possibilidade de uma inconstitucionalidade, como a impossibilidade da ultratividade da convenção coletiva. O que seria a ultratividade, então, dessa convenção coletiva? Ora, temos 2 pontos para falar sobre ultratividade de convenção coletiva. Primeiro é a permanência dos direitos já negociados na convenção, se não houver fechamento de outra convenção. Então, se eu tenho uma assiduidade de 5% por 10 anos, eu
encerro ali a data base e não consigo avançar na negociação. Então é vedada a ultratividade. Encerrou a convenção coletiva, eu perco automaticamente aquele direito se não houver a negociação de uma nova convenção prevendo aquele direito. Isso fere e vai de encontro ao princípio do direito adquirido. Isso é uma possibilidade de ser declarada inconstitucionalidade desse artigo da reforma trabalhista, uma possibilidade muito grande. Mas o teor da reforma em si é muito difícil ser declarado totalmente inconstitucional, porque não é totalmente inconstitucional. Tem pontos da reforma que nós avançamos e avançamos muito, e que era necessário avançar. Alguns pontos, eu fiz recentemente um curso, um treinamento aqui, fui convidado pela Dinastia Contábil, esqueci agora o nome do rapaz, que é Rodrigo, e fiz um curso só para contadores. Fiz um curso específico para contadores, mostrando aquilo que mexe na rotina do departamento pessoal. Eu disse aqui na outra vez que eu palestrei, né, Verão? Minha esposa é contadora, então eu sei muito bem o que é o escritório de contabilidade. E eu sempre brinco que existem 3 empresas: empresa pública, empresa privada e o escritório de contabilidade. Uma vertente nova. E na minha casa, a minha esposa tem 2 períodos de TPM. O período dela normal é o fechamento de folha. O duro é quando os 2 coincidem na mesma data. Aí eu saio de casa, mudo para minha mãe, fico pelo menos uns 5 dias lá, depois eu volto. Eu não aguento. Eu trouxe alguns pontos para a gente discutir e entender o avanço da legislação. O artigo 4º, vou ler por aqui mesmo, que é mais fácil. Parágrafo 2º, novo artigo 4º do CLT, diz que por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado com período extraordinário que exceder da jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Bem, hoje nós temos um caso aqui da escolha própria. Deixa eu comentar para a gente poder visualizar o que a legislação quis dizer com isso. Eu sou lá da capital do poder, moro na capital do poder ainda, que é a cidade de Anápolis, a locomotiva do centro-oeste brasileiro, a cidade mais importante do Brasil. Então lá na cidade de Anápolis, quando chove, chove normal, porque a capital chove normal. Aqui na roça, em Goiânia, parece que o céu vai desabar em cima de Goiânia. A gente vê o exemplo hoje aí. Então, se por escolha própria, o trabalhador está saindo do seu local de trabalho e vai embora e ele olha para o céu está desabando como hoje. Ele resolve voltar e esperar a chuva passar um pouco. É considerado tempo à disposição? Depende, porque se ele voltar para esperar e ele falar o seguinte: eu vou adiantar aqui um pouquinho as coisas que eu tenho para fazer amanhã. Nesse caso, enquanto ele espera a chuva passar e adianta as coisas, continuará sendo considerado tempo à disposição, independentemente do ato que fez com que ele retornasse para a empresa. Vocês que sabem, está dando para ver? Vocês querem que desligue a luz? Tá bom? Outro ponto que a legislação trouxe no caput desse artigo é a insegurança na via pública. Ocorre principalmente no horário de verão, em empresas em que o horário de entrada é 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é um período escuro, ainda noturno. O trabalhador chega 15, 20 minutos mais cedo. As empresas tinham medo de colocar o trabalhador para dentro da empresa, com medo de que esse trabalhador, então, pudesse alegar depois horas extras. Bem, se o trabalhador adentrar as dependências da empresa buscando proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, desde que ele não esteja efetivamente laborando, não será considerado tempo à disposição. Agora, faço aqui práticas religiosas, já fica claro e óbvio, empresas que fazem culto ecumênico, descanso, quem nunca sonhou em descansar dentro da empresa, Fim de semana, chegar lá de chinelão, bermuda, e sentar na cadeira e falar: eu vim aqui hoje para descansar. Então você que tem esse sonho agora, a partir de agora, você pode ir descansar na sua empresa, permitido. Lazer dentro da empresa. Tinha uma empresa que eu visitei uma vez, tinha um campo de futebol e uma área de churrasqueira no fundo do campo, de lado.
O empresário disse para mim, olha, eu tenho aqui o campo de futebol e a gente faz aqui todo sábado, pós-expediente, um jogo de futebol. Termina o jogo de futebol, nós vamos para aquele campo, assa uma carne, ali você está vendo um freezer, a gente traz aqui, cada um traz 2, 3 caixas de lata de cerveja, a gente toma aqui e faz aqui uma grande confraternização, porque a minha empresa é isso, é confraternização. Eu falei, muito bacana, só te pergunto uma coisa. Sua empresa de médio porte, você não tem ônibus, você não contrata ônibus para trazer seu colaborador. Seu colaborador vem e compra a sua empresa aqui no sábado para jogar bola. Ah, ele vem de moto. Eu falei, lindo isso, né? O trabalhador vem de moto, joga bola, toma 3 caixas de cerveja e sai daqui de dentro da sua empresa de moto. Maravilhoso, essa ideia é sua. Se ele tem um acidente, já é responsabilidade sua, acidente de trajeto, bêbado ainda e consumindo a cerveja na sua empresa, você está ferrado. Então agora o lazer, pelo menos o jogo de futebol ou o churrasco que ele queira fazer, é permitido pela legislação. O estudo eu chamo a atenção de uma coisa muito interessante. Como a legislação no artigo 4º, no caput do artigo 4º diz que é por escolha própria, se a empresa quiser oferecer um curso, uma reciclagem, um treinamento para o seu colaborador, ela pode oferecer. É considerado tempo à disposição? Depende. Se eu obrigar o meu trabalhador a fazer esse curso de reciclagem, esse treinamento, isso é tempo à disposição. Porque só não é tempo à disposição, como diz no caput em negrito, se for por escolha própria. Então ele tem que ter o direito de dizer, eu não vou para esse treinamento. Certa vez um empresário, um amigo meu lá na Capital do Poder, me liga e me diz o seguinte, olha, eu vou dar um treinamento para os meus funcionários. Posso? Ele pode, tranquilo. Os funcionários começam a me ligar, ligar no Ministério do Trabalho, é uma empresa relativamente grande, e eu expliquei para ele, falei, olha, é o seguinte, os trabalhadores estão ligando aqui porque você está obrigando eles a ir, e aí você não vai pagar hora extra, tem que pagar. Ele falou, não, mas eu não estou obrigando não, vai quem quer. Eu falei, então, excelente, avise isso para o funcionário. Então ele foi lá no grupo do WhatsApp da empresa e falou, olha, gente, treinamento sábado vem só quem quer, quem não quiser vir, não precisa vir. Nesse caso, não tem que se pagar, tempo à disposição. E realmente foi só quem quis ir. Segunda-feira os que não foram demitidos, mas isso é consequência de cada um. Alimentação é muito curioso, porque as empresas que fornecem o café da manhã, na maioria das vezes o trabalhador chega, toma o café da manhã e registra o ponto para ir trabalhar. Isso era ilegal, era incorreto, estava gerando um passivo trabalhista por parte da empresa, porque o que a legislação determinada, a gente vai ver no próximo slide, a súmula, como ela era, e provavelmente como ela vai ficar. A legislação determinava que o trabalhador, ao chegar na empresa para tomar o café da manhã, ele tinha que registrar o ponto e tomar o café da manhã. Então nós fizemos um dado estatístico no Ministério do Trabalho. Quando o trabalhador ele chegava, tomava o café da manhã e registrava o ponto, ele demorava de 5 a 8 minutos para tomar o café da manhã. Quando ele chegava, registrava o ponto e ia para tomar o café da manhã, ele demorava de 40 minutos a 1h20. Porque ele já está registrado, tranquilo, já está computando minhas horas. Isso passa a ser um princípio até de justiça. As empresas não são obrigadas a fornecer o café da manhã, não seja por ter em convenção, acordo coletivo de trabalho. A maioria das que oferece é por força de convenção, de normativo. Teve um caso aqui na cidade de Goiânia, que eu atendi recentemente, que o sindicato laboral colocou na convenção coletiva a obrigatoriedade, a partir de um número de funcionários, a empresa tinha a obrigação de fornecer o café da manhã. Legal. Todas as empresas estavam fornecendo de que forma? O funcionário chegava, tomava o café da manhã e registrava o ponto. O que o sindicato fez? Entrou com uma ação coletiva contra todas as empresas que faziam isso. Resultado, quase 11 milhões de ação coletiva. Juntando tudo. Ele cria um instituto jurídico, depois entra contra a empresa por não estar cumprindo o normativo que, segundo ela, era o correto. Agora passa a ser correto o quê? Se ele estiver se alimentando, não é considerado culpa de exposição, independentemente do tempo que ele gaste para isso. Atividade de relacionamento social, higiene pessoal, que ocorre muito na construção civil, o trabalhador se suja muito, ele tem que ir lá, no final do expediente, a NR do Ministério do Trabalho exige até o tamanho dos boxes, a quantidade de chuveiro por número de trabalhadores, tem que ter lá tudo organizado para ele, ele ia, se higienizava, né? E aí como ele se higienizava e depois registrava o ponto, o que ele fazia? Ele passava aqueles creme no cabelo, punha a touquinha, tinha que esperar 15 minutos para o cabelo poder ficar do jeito que ele queria. Isso ia computando o quê? Tempo à disposição da empresa, o que a partir de agora também não é mais.
troca de uniforme ou roupa quando houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O que significa essa troca? Felipe, se quiser ir lá resolver aqui o negócio, tá? O que significa essa troca de uniforme? Então, quando eu tenho a possibilidade de ir uniformizado para a empresa, mas eu opto por trocar o uniforme na minha empresa, isso não é tempo à disposição. O uniforme da minha empresa é calça jeans e uma camiseta branca escrito o nome da empresa. Posso ir com esse uniforme trabalhar? Posso. Mas eu opto por ir com uma camiseta, chega lá, eu vou no banheiro, troco o uniforme. Então eu vou chegar lá, vou no banheiro, troco o uniforme, registro o ponto e vou trabalhar. Ocorre muito em empresas que têm BPF, boas práticas de fabricação, que o uniforme tem que ser trocado, a paramentação tem que ser feita dentro da empresa. Nesse caso, quando a paramentação tem que ser feita dentro da empresa, obrigatoriamente, eu chego na empresa, registro o ponto e vou me paramentar, vou colocar o uniforme. Então, essa observação é importante. Quando eu posso ir uniformizado para a empresa, não é tempo à disposição. Quando eu sou obrigado a me uniformizar na empresa, é tempo à disposição. Olha o que dizia então a súmula 366 sobre o cartão de ponto. Não serão descontadas nem computadas como jornadas extraordinárias as variações de horário do registro do ponto, não excedendo 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Veja bem, se ultrapassado este limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades envolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual. Exemplo, troca de uniforme, lanche, dinheiro pessoal, etc. Essa aqui é a súmula 366 do TST, e muita gente me pergunta, mas essa parte aqui, entre parênteses, você colocou? Não, a súmula está ipsiliteri. Ela dizia dessa forma. Então, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal era tempo à disposição do empregador. As empresas que chegavam, forneciam o café da manhã, o trabalhador tomava o café da manhã, registrava o ponto e ia trabalhar, estavam criando um passivo trabalhista. Isso no momento de uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Se fosse constatado, além da empresa ser autuada e multada, ela era obrigada a pagar retroativo todo o período como hora extra, além das incidências em FGTS, INSS, férias, 13º. Então as empresas estavam criando um passivo trabalhista e esse passivo foi extinto agora com o novo artigo 4º, parágrafo 2º da nova CLT. Hora sentido, se tem uma coisa que é injusta, é nessa hora sentido. Se eu virasse para o meu trabalhador e falasse assim, trabalhador de uma mineradora, suponhamos. Mineradora, geralmente não é no meio da cidade, né? Tem como cavar o meio da cidade, geralmente é na zona rural. Então se eu virasse para o meu trabalhador e falasse assim, meu amigo, te vira, vem de bicicleta, vem a pé, vem de mobilete, de carona, do jeito que você quiser. A responsabilidade não era minha, como horas em Tinder, né? Era minha só o trajeto, se houvesse um acidente. Se eu virasse para ele e falasse, olha, eu estou vendo da sua dificuldade de vir trabalhar, então eu vou agora alugar um micro-ônibus para trazer todos os trabalhadores. O que acontecia? Eu tinha que pagar isso como tempo à disposição. Não existe algo mais injusto que isso. Eu trago um benefício para o meu trabalhador, ele vai normalmente em um transporte muito mais confortável do que o transporte público coletivo, e eu tenho que ser, além de pagar pela empresa que vai transportá-lo, eu ainda pago horas em Tinder para ele. Então vamos ver como ficou o parágrafo 2º agora. O artigo o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Olha o que dizia então a súmula 429. Considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite máximo de 10 minutos diário. Isso aqui ocorria muito. Uma mineradora me procurou no começo do ano para dizer o seguinte, olha, eu estou com um problema muito sério, porque entre a porteira da fazenda, a mineradora da fazenda, entre a porteira de entrada da fazenda até o efetivo local de trabalho, eu gasto 40 minutos. Era 10 minutos só da porteira até a boca do buraco. E mais 30 minutos descendo de carro
em forma de caracol até chegar lá embaixo onde faz essa extração. Até me convidar para ir lá, mas eu acho que eu sou claustrofóbico, não vou conseguir ficar 30 minutos de caminhonete debaixo da terra. Isso deve ser muito fundo, então não fui. 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Então era 1h e 20 minutos. Não, mas tem mais um agravante. Trabalho em mina de subsolo são 6 horas. 4 horas e 40 minutos era que a justiça estava considerando que o trabalhador podia efetivamente estar lá na mina, laborando lá. Ora, a mineradora virou para mim e disse: olha, eu vou demitir 300 trabalhadores, eu não vou arcar com esse custo. Não vou, eu vou demitir, porque eu vou criar turnos agora esporádicos. Uma cidade que vive exclusivamente dessa mineradora. Imagina o problema, não são 300 pessoas, são 300 famílias. Ora, o tempo tem que ser considerado a partir da efetiva ocupação do posto de trabalho. Hoje à tarde eu estava com o presidente do sindicato me dizendo, também concorda com isso, ele dizendo para mim: olha, o meu sindicato entrou com uma ação coletiva contra as empresas da Outlet. Por quê? A justiça considerou, já que tinha um entendimento, eles entraram dizendo o seguinte: olha, aqui fala, a súmula fala que entre o deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho. Eles entraram com uma ação coletiva dizendo o seguinte: a partir do momento que entra na cancela, eles estão à disposição da empresa, das lojas. E se eles gastam mais de 10 minutos, seja estacionando, seja caminhando para chegar ao local de trabalho, esses 10 minutos, 11, 12, 15, tem que ser remunerados como extra. Vocês acham que ganhar? Tranquilo. A ação ganha. Coincidência de férias, 13º, FGTS e INSS. Em cima desse tempo que o trabalhador gastava entre a cancela da outlet até o local onde ele efetivamente ia trabalhar, seja qual fosse a loja. Quem já foi lá sabe que lá é um pouquinho grande, às vezes você até se perde lá dentro. Venho corrigir mais uma justiça, porque aqui no caput ele diz o seguinte, que é até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Então o deslocamento dele até ele chegar no local que realmente ele trabalha. No estado de São Paulo nós temos empresas com 11 mil trabalhadores, visitei empresas com 11 mil trabalhadores lá. Imagina uma empresa com 11 mil trabalhadores, o tamanho que ela é. O trabalhador às vezes adentra na porteira da empresa, mesmo de ônibus, gasta 15 minutos para chegar no local de trabalho, de ônibus dentro da empresa, de tão grande que é a montadora que a gente visitou lá. Então isso era um absurdo, o empregador tinha que arcar com essa responsabilidade. O trabalho em regime de tempo parcial teve uma alteração bem significativa e bem interessante também, artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Então, a primeira alteração significativa que teve foi de 25 horas para 30 horas semanais. O que o legislador quis com isso? As jornadas de segunda a sexta, de 6 horas diárias, elas passam a ser trabalho em regime de tempo parcial. Isso quer dizer, o que diz o parágrafo 1º, o salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem as mesmas funções tempo integral. Aí você me pergunta, mas o trabalhador que labora 6 horas sempre recebeu o proporcional. Nem sempre. Existiam sindicatos que entendiam que a jornada de 6 horas era uma jornada inteira no dia e cobravam o piso salarial integral desse trabalhador. Eu cansei de ter reclamações de empresas relativas a isso. E agora a reforma ela veio trazer justamente a lisura disso. O trabalhador que labora de segunda a sexta, então, 6 horas diárias, ele passa a ser trabalho em regime de tempo parcial, passa a receber proporcionalmente. Agora, eu fiz o primeiro curso, acho que o terceiro curso da reforma trabalhista, tinha um rapaz que ia abrir um restaurante, um sushi bar. Tem que falar mais ou menos assim, porque sushi eu falo geralmente errado. Bom. Então ele abriu um sushi bar e ele me disse: olha, tem um horário que às vezes eu vou precisar de um sushi man, ou 2 ou 3. Eu posso fazer um trabalho em regime de tempo parcial para ele? Eu falei: pode, mas é interessante que você não faça 30 horas semanais. Por quê? Porque a lei diz que para 30 horas semanais eu não posso fazer hora extra.
Se eu faço um contrato de até 26 horas semanais, eu posso fazer até 6 horas extras. Agora veja bem porque é importante isso. Se eu tenho uma jornada de 30 horas semanais, provavelmente eu tenho um horário fixo, né, de entrada e de saída desse trabalhador. Vamos supor que um dia eu preciso desse trabalhador 1 hora a mais. Aí eu falo para ele, olha, você pode vir trabalhar 1 hora a mais hoje, que eu preciso de você, e amanhã você chega 1 hora mais cedo. Isso é o quê? Compensação. Compensação só ocorre quando há hora extra. Então, se eu fizer isso, mesmo que eu cumpra as 30 horas semanais, se eu aumentar a jornada dele um dia, 1 hora, num dia, para ele compensar no dia seguinte, nesse dia ele fez hora extra. E a lei proíbe. Então é importante porque a lei está dizendo 30 horas semanais, a gente fica com isso fixo, achando, não, então, pode fazer 7 horas, ou 8 horas. Isso vai depender da forma de contrato de trabalho. Se eu estabeleço ali para ele um horário fixo, eu tenho que entender que se ele estender 1 hora, vai ser considerado hora extra e eu não vou poder compensar isso. Então eu disse para o dono do restaurante, se você vai precisar, o que é provado que o restaurante ele não tem horários fixos, até tem uns horários aqui de pico, né? Mas mesmo assim, às vezes um dia vai precisar extrapolar. Então é interessante que você faça um contrato de até 26 horas semanais e que você possa fazer 6 horas extras por semana. Lembrando que o número máximo de horas extras por dia permanece 2 horas, chegando no limite da jornada máxima de 10 horas diária. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Então, eu tenho um funcionário que elabora 44 horas semanais, quer fazer 30 horas semanais e trabalhar em regime de tempo parcial. Pode? Depende. Primeira coisa, ele tem que fazer uma opção manifestada perante a empresa. Né? Ele tem que chegar lá com um documentozinho, uma cartinha e dizer, olha, eu quero fazer 30 horas semanais, eu quero trabalhar em regime de tempo parcial. Segunda coisa que o parágrafo 2º exige é o quê? Um instrumento decorrente de negociação coletiva. O que é esse instrumento? Um acordo ou convenção coletiva. Tem que estar previsto em acordo ou convenção coletiva a possibilidade de eu transferir um trabalhador em regime de tempo integral para um regime de tempo parcial. Se não tiver no acordo ou convenção, não há essa possibilidade, só com a manifestação perante a empresa. Porque o parágrafo 2º trouxe os dois institutos, a manifestação e o instrumento coletivo. As horas suplementares da duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora. Então, hora extra com 50% já é algo usual que a gente já conhece. Na hipótese de um contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a esse quantitativo serão consideradas extras, para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Então, eu fiz um contrato de 20 horas semanais. No contrato de 20 horas, ele pode fazer hora extra? Pode. Qual o limite? 6 horas semanais. 15 horas, 6 horas semanais. 10 horas, 6 horas semanais. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensados. Olha que interessante. Para o trabalho em regime de tempo parcial, o legislador criou um novo instituto de banco de horas. Banco de horas semanal. A hora extra que ele faz em uma semana pode ser compensada até a semana subsequente seguinte. Então eu não posso fazer com ele um banco de horas semestral ou anual, correto? Depende. Muitos legisladores, doutrinadores, na verdade, estão dizendo que sim, porque agora a convenção coletiva tem um poder erga omnes, poder de lei. Então, se eu coloco na convenção coletiva a possibilidade de um banco de horas anual para o trabalhador em regime de tempo parcial, esse banco de horas vai ter que ser cumprido, porque está em convenção coletiva. Mas a legislação trouxe que o banco de horas para o trabalho em regime de tempo parcial é semanal. Se ele faz hora extra numa semana, eu tenho até a semana seguinte para ele compensar. Se ele não compensar, eu pago na folha de pagamento do mês subsequente. Esse é o banco de horas que a legislação trouxe. Vamos ver como vai comportar o Poder Judiciário quando ele for começar a julgar essas ações. Se vai aceitar a convenção coletiva com banco de horas anual ou semestral, ou se vai aceitar só esse semanal. Eu acredito que com o fortalecimento da convenção coletiva, estando no instrumento coletivo, vai poder sim fazer um outro tipo de banco de horas. É a minha opinião.
É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter o terço do período de férias, se tiver direito, em abono pecuniário. Bem, então ele pode vender 10 dias de férias. Ótimo, beleza. Agora, as férias no regime de tempo parcial são regidas pelo artigo 130 da Consolidação. Então, o que aconteceu com o artigo 130A? Foi revogado. Aquele artigo trazia aquela regrinha, aquela tabelinha, 18 dias de férias para trabalhos com duração semanal superior a 22 horas até 25 horas. 16 dias para trabalhos semanal superiores a 20 até 22 horas, assim por diante. Esse artigo, essa regrinha foi revogada. Todos os trabalhadores, então, passam a ter 30 dias de férias, até os que trabalham em regime de tempo parcial. Olha que legal, os sindicatos laborais estão dizendo que a reforma só trouxe retrocesso. Olha o avanço. Todo trabalhador agora tem direito a 30 dias de férias, independentemente do tempo que ele fica, das horas que ele fica à disposição da empresa. Então, dou um exemplo, tem um amigo meu que é dono de uma rede de academias lá na capital do Poder, na locomotiva do Centro-Oeste brasileiro, cidade de Anápolis, para quem chegou depois. Tem um amigo que é dono de uma rede de academias lá e tem um professor de Zumba. O professor de Zumba trabalha 10 horas por semana. Aí ele me perguntou, Neymar, quando ele trabalhava 10 horas por semana, ele tinha 10 dias de férias. Estou olhando aqui na regrinha que eu não lembro de qual. Nem 10 dias de férias, o que eu fazia? Eu pegava e combinava com os alunos. Falava, olha, vai fazer 10 dias de férias aqui, nós vamos ficar 10 dias sem professor de Zumba. Eu vou te dar uma outra modalidade aqui de graça para você experimentar e tal. A partir de agora tem 30 dias de férias. Ou seja, eu vou ter que contratar um professor substituto para trabalhar 10 horas semanais. É isso mesmo? É isso mesmo. A não ser que ele queira vender as férias. Quem vende as férias? O empregado. A empresa pode obrigar o funcionário a vender? Não pode. O funcionário quiser vender, a empresa é obrigada a comprar? Sim, é obrigada a comprar, porque a lei diz que a opção é do empregado. Se ele faz a opção, ele tem o direito de vender os 10 dias. Eu amo essa cara de espanto que vocês fazem quando eu falo uma coisa que vocês não sabiam. Desculpa, mas essa palavra 10 dias, ela não pega bem na legislação. É um terço, não? Sim, um terço. Então, falar 10 dias parece que fica muito bem, não falar. Sim, um terço. Um terço. A grosso modo 10 dias. São 30 dias de férias, você pode vender um terço. Né? Um terço corresponde a 10 dias. Acabou o negócio aí. Quando ele tem faltas, vai descontar 30 dias de Continua o período de faltas. Então o Geraldo tem razão, não pode ser 10 dias. Pode ser que ele tenha faltas e desconte. Verdade. A legislação não fala 10 dias. Sim, ela fala um terço. A grosso modo, quando você faz aulas, aí você tem que exemplificar, então fica muito essa questão dos 10 dias exemplificado para o aluno. Quando você está dando aula, você utiliza muito essa questão dos 10 dias. Esse tempo fala muito mais. Depende do ramo que você atua. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo com a convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de um ano. A soma das jornadas semanais de trabalho prevista nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Interessante a primeira coisa, o banco de horas continua tendo limite. 2 horas de horas extras diárias, até o limite máximo de 10 horas por dia. Se a minha empresa faz 44 horas semanais, trabalhando de segunda a sexta, posso fazer 2 horas extras por dia? Não posso, porque ou ela faz 8 horas e 48, ou ela faz 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta, enfim, tem uma série de formas dela fazer isso. Se ela faz isso, eu não posso fazer 2 horas de horas extras, a não ser que seja na sexta, se for 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta. Se ela trabalha 7 horas e 30, 7 horas e 20, de segunda a sábado, posso chegar até 10 horas? Não posso também. Né? O máximo então fica sendo 2 horas, fazendo um total de 9 horas e 20. Então essas regras permanecem. É bom a gente esclarecer isso, porque durante a votação da reforma, tinha um texto que eu acho que todos vocês receberam, que dizia o seguinte: parabéns Brasil, deixa eu ver se eu entendi. Então a partir de agora eu vou ter que trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, sem folga, não sei o quê, e foi falando um monte de coisa. Eu acho que todo mundo tem direito de criticar.
Mas critica com base nas informações corretas. Não fique inventando coisas, confundindo ainda mais as pessoas. Então, o limite continua sendo 2 horas diárias, até o máximo de 10 horas por dia. E o banco de horas ele tem que ser feito obrigatoriamente, como diz o parágrafo 2º do artigo 58A, se não me engano, 58, alguma coisa assim. Eu esqueci o artigo aqui. Que, por acordo ou convenção coletiva, obrigatoriamente, banco de horas para ser apurado em 1 ano, acordo ou convenção coletiva. O que diz o parágrafo 5º, então? O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, se eu vou fazer um banco de horas de 6 meses com o meu trabalhador, eu posso fazer por acordo individual. Agora, veja bem, o que é acordo individual? Se eu tenho 1000 trabalhadores na empresa, eu posso reunir todos no refeitório e dizer: quem quer banco de horas, levante a mão, a maioria ganhou, todos vão ter que fazer. Acordo individual escrito, você vai ter que chamar um por um dos trabalhadores e registrar o acordo individual. Ora, se metade da minha empresa quiser fazer e a outra metade não, eu só vou fazer banco de horas com a metade que quer, a outra metade eu vou ter que pagar. Quem faz assembleia por maioria é sindicato. Por isso que a lei trouxe a previsão. Além disso, ela aumentou o período de apuração de 6 meses para 1 ano. Então, se eu quero fazer um banco de horas com toda a minha empresa, eu vou ter que fazer por convenção coletiva. Caso um não queira, esse um, se for para acordo individual, ele não vai ter que fazer. Se for por convenção coletiva, permanece a premissa da maioria. O que a maioria quiser, vai decidir para todos. Eu respeito a convenção coletiva ou não? Tem a convenção coletiva, eu quero fazer um acordo individual. Você pode fazer uns 6 meses. Não precisa respeitar a convenção. Não, você pode fazer um acordo individual de 6 meses, desculpa. Apuração de 6 meses. O individual, 6 meses. Aí você vai ter que fazer de tudo. Tem coisa que tem que respeitar a convenção. Depende do que você está falando, porque abre a possibilidade das 2 brechas. Na verdade, no banco de horas individual, as regras serão as mesmas para o coletivo. A diferença é que o período de apuração apenas. No individual, o período de apuração de 6 meses, o coletivo pode ser de 1 ano. Agora, o regramento aqui é o mesmo. Se tiver hora extra, quando o funcionário for mandado embora, paga-se com o valor da hora extra da época da rescisão e tal. Então, continuam as mesmas regras, só o que muda é só isso. Mas fazendo a convenção, os outros empregados que não quiserem... Se tiver convenção, previsão em convenção, porque convenção que a gente fala é com uma categoria inteira. Então é muito difícil a gente visualizar o banco de horas com a categoria inteira. Geralmente o que se faz são acordos coletivos, específicos com empresas. Então vamos supor, se tiver um acordo coletivo, a previsão, aí permanece o que está no acordo. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para compensação dentro do mesmo mês. Então, isso aqui é aquela maleabilidade que a empresa tem. Não, você faz uma hora extra hoje, 2 horas extras hoje, e amanhã você chega mais tarde. Aqui. Olha bem o que a lei diz. É lícito o regime de compensação de horas de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito. Ou seja, não precisa nem ser escrito. Não, hoje você fez 1 hora extra, 2 horas extras, amanhã você chega 2 horas mais tarde. Ou então você acumula 8 horas extras e falta um dia. Né? Uma jornada de 8 horas. É importante a gente fazer isso por acordo escrito e não tácito. Por quê? Suponhamos que o seu TI, um belo dia de manhã, você chega na empresa, todo o sistema da sua empresa caiu. Você tem um funcionário de TI. Chama lá o Rafael. Eu tive 3 TI até hoje, todos com o nome de Rafael. Por isso eu sempre posso dar o nome de Rafael. Parece que todo TI chama Rafael. Então chama lá o Rafael do TI. Aí o Rafael chega com outro funcionário e fala: ó, o Rafael não veio hoje não. Mas por que ele não veio? Não, porque ele fez 8 horas extras, estava com hora na casa aqui, e aí faltou hoje. Mas com permissão de quem? Aí você fez um acordo verbal. Você tem como provar? Porque ele tinha que avisar. Com quanto tempo de antecedência ele tem que avisar? Para quem que ele tem que avisar? Então, para você evitar problemas, faça um acordo escrito. Coloque regras nele. Evite o problema, porque nesse caso, senão ele não cumpriu o regramento seu, do acordo escrito, você faz o quê? Advertência, suspensão. Agora, se fez de boca, dá uma advertência para ele, uma suspensão.
regime 12 por 36. Sempre quando eu palestro, e aqui temos um grupo grande de contadores, é interessante porque a maioria dos contadores não gosta de sindicato laboral, né? Tem uma certa birra de sindicato laboral. Pelo menos nas maioria das turmas que eu vou é assim. Regime 12 por 36, aqui eu provo que o maior ataque que a reforma trabalhista trouxe foi a retirada do financiamento sindical. Foi o maior ataque dos trabalhadores. Porque a evolução do direito do trabalho, se você pega a história brasileira, a evolução do direito do trabalho, ela vem acompanhada com a evolução sindical. É muito interessante. A legislação ela evolui conforme normas e regramentos são criados por alguém. E geralmente esse alguém são os sindicatos laborais. Eu dou um exemplo claro, jornada 12 por 36. Quem foi que criou essa jornada no Brasil? As entidades sindicais. Foram elas que começaram a colocar isso em acordo e convenção coletiva, logo veio ações judiciais contra isso, os juízes começaram a julgar, até que subiu a segunda instância, subiu a instância superior, e aí pacificou o entendimento através da súmula 444 do TST, que foi alterada agora com a reforma, mas agora a jornada 12 por 36 passa a ser lei. Uma lei que foi criada a partir de uma evolução social que veio com as entidades sindicais, com o direito coletivo. É claro que tem muitos sindicatos que não atuam da maneira que tem que atuar, mas não é acabando com o sistema sindical que a gente vai resolver esse problema. A gente tem que resolver é exigindo o cumprimento efetivo de quem está à frente das entidades sindicais. Artigo 59A. E tem uma série de direitos que a gente pode exemplificar também. Adicional de assiduidade. Isso não existe na lei. É previsto em quê? Acordo ou convenção coletiva. Adicional de assiduidade tem um empresário amigo meu que diz o seguinte: o Brasil é o único lugar do mundo que além de você pagar o salário, você ainda tem que pagar um valorzinho a mais para ele poder trabalhar, senão ele não vai. O salário não é suficiente. E outros regramentos que tem, a estabilidade pré-aposentadoria, um ano antes de aposentar, isso, ordenamento previsto em instrumento coletivo, que virou até OJ do Tribunal Superior do Trabalho, os dias que a mãe tem para acompanhar o filho internado, às vezes 2 dias por semestre, 4 dias por ano, isso geralmente em acordo com a convenção coletiva e provoca até confusão dos trabalhadores. Já recebi trabalhador uma vez reclamando, falando: eu fui acompanhar meu filho, apresentei o atestado médico na empresa, ela descontou o dia, ela pode? Pode. Mas na outra empresa que eu trabalhei, eu apresentei o atestado, ela não podia. Por quê? Estava na convenção coletiva, no acordo coletivo. Então, a evolução do direito sempre acompanha a evolução é isso mesmo, o direito sempre acompanha a evolução do sistema sindical. E dessa vez o sistema sindical ficou para trás enquanto o direito evoluiu. Isso é ruim. Artigo 59A. Em exceção disposto no artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observado ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. Então, alguns pontos interessantes. Posso fazer um acordo escrito individual para a jornada 12 por 36. As mesmas regrinhas daquilo que a gente viu anteriormente. Se eu tenho uma empresa com 1000 funcionários, eu vou ter que chamar os 1000 funcionários até o RH, o departamento pessoal, e fazer um acordo com cada funcionário. Se eu tenho um setor com 10 funcionários, 5 querem 12 por 36 e 5 não querem, os 5 que querem faz, os 5 não querem, não faz. Isso no acordo individual escrito. No acordo coletivo permanece a premissa da maioria. A medida provisória do governo, ela retira a possibilidade do acordo individual escrito para a jornada 12 por 36. Em primeira mão, o ministro do Trabalho acredita que essa medida provisória seja editada na semana que vem, para que seja editada antes da entrada em vigor da reforma trabalhista. Vai ficar só a possibilidade por acordo coletivo ou convenção coletiva. Retira a possibilidade do individual. Observado ou indenizado os intervalos. Então, o intervalo entre a jornada de 1 hora para repouso e alimentação permanece. Se eu não conceder esse intervalo, eu indenizo ele. Muitas convenções já traziam essa indenização, chamada hora intervalar. Era a indenização da hora do intervalo entre a jornada. Então, como ele disse que é observado ou indenizado, essa hora tem que ser paga. Se ela não for paga, ela tem que ser indenizada por um trabalhador. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Jornada 12 por 36. O dia de trabalho caiu em feriado, eu pago normal.
Pago normal, não pago mais com hora extra 5%. Né? É isso que a legislação está dizendo. E serão consideradas compensados os feriados, né? Continuando, e as prorrogações de trabalho noturno. Aqui está uma confusão entre os doutrinadores. O que ele quis dizer sobre prorrogação de trabalho noturno? O que eu entendo é que existe uma súmula, que agora eu não me lembro de cor, ela não está aqui nos slides. Existe uma súmula do TST que dizia o seguinte: se a integralidade da jornada estiver no período noturno, as horas que ultrapassarem às 5 da manhã continuam sendo pagas como extra, como horas noturnas, desculpa, não como extra, como horas noturnas. Exemplo, o trabalhador entra às 8 horas da noite, 12 por 36, vai sair às 8 da manhã. O adicional noturno eu pagava então entre as 10 horas da noite às 8 horas da manhã. Porque as horas que ultrapassava continuavam sendo pagas como adicional noturno. Por quê? Porque o legislador dizia o seguinte: o cansaço, eu pago 20% a mais porque ele está trabalhando à noite, ele vai se cansar mais. Então esse cansaço perdura durante as horas que ultrapassaram às 5 da manhã. Então permanecia o adicional noturno. É o que ele dizia, prorrogação de trabalho noturno, que a súmula dizia. Então agora está dizendo que serão consideradas compensadas os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. Ou seja, eu vou considerar então as horas noturnas das 10 horas às 5 da manhã. Não considero mais essas prorrogações como hora noturna. Volto a dizer, está uma confusão. Alguns doutrinadores falam que é assim, outros dizem que é diferente. Vamos ver como o judiciário vai posicionar. Sobre essa questão das horas dos feriados, quando, por exemplo, a gente tem um sindicato que já paga essas horas extras do horário 12 por 36, por exemplo, no dia 31 e nos feriados. E agora eu vou simplesmente deixar de pagar? Se estiver previsto em convenção coletiva, o poder erga ônus. O poder da convenção agora é lei. Certo. Então vai ter que ser cumprido. Sim. Se não estiver previsto em convenção coletiva, pode ser suprimido. O que eu estou dizendo muito para... Aqui eu não trouxe, porque como é uma palestra muito rápida, existe uma súmula que fala sobre a supressão das horas extras. Sim. Você tem que indenizar. Sim. O que eu estou dizendo para as empresas é isso. Indenize conforme a súmula. Porque aí fica, né, sem nenhum argumento. Certo. Mais alguém? Tá perto. Só um momentinho. Quem quiser se manifestar, levanta a mão que o microfone vai até vocês. É porque essa está sendo gravado e os internautas para ouvir fica melhor. Ok? Então quem quiser se manifestar, levante a mão que nós levamos o microfone até vocês. No começo, como não tinha sido combinado, eu achei que as perguntas seriam no final. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre algo que já passou, também pode ser feito. Tá? Eu achei que ia ser no final, por isso que eu pulei as perguntas. Mas a gente pode fazer de maneira didática no meio do assunto, não tem problema. É porque está gravado, tem que... só para falar um número, né? 291. É número demais, não dá para a gente decorar. Então, a não obrigatoriedade de horas extras pelo labor em domingos e feriados acontece agora na jornada 12 por 36. Férias, né? Alterações interessantes, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Bem, alguns dados interessantes. Muita gente pergunta, tem que pagar na primeira parcela a integralidade das férias? Gente, a maioria dos livros, dos artigos que eu tenho lido, e a intenção do doutrinador, que essa aqui não foi criada pelo Congresso, esse regulamento foi criado pelo Ministério do Trabalho, pela Comissão de Trabalho do Ministério do Trabalho, a qual eu tive o prazer de opinar alguns pontos da reforma. Então, quando o legislador criou a possibilidade de parcelar as férias em 3 vezes, era a possibilidade de pagar parcelado em 3 vezes. Para que empresas com dificuldade econômica, empresas às vezes médias ou pequenas, pudessem fazer essa opção de pagar, parcelar as férias e pagar essas férias parceladas. Mas isso tem que ser na conveniência do empregado. É ele que escolhe. Por alguns regramentos. Se o empregado vende 1/3 das férias, vamos supor que ele tem 30 dias. Por exemplo, ficar mais simples. Ele tem 30 dias, ele vendeu 1/3. Então ele vendeu 10 dias, ele vai ter 20 dias de férias. Posso parcelar em 3 vezes? Não posso, porque o regulamento diz que um período tem que ter 14 dias. E os outros não poderão ser inferior a 5. Se eu parcelo 20 dias em 3, eu vou parcelar 14, mais 5, mais 1. Não tem como. Então o máximo que eu vou poder parcelar
em 2 períodos, caso ele venda 1/3 das férias, faça a opção manifestada. Outro ponto importante, prazo de pagamento. Permanece sendo 2 dias antes do início do período. Então, se eu parcelei, se eu fracionei essas férias, é importante eu me lembrar que eu continuo tendo a obrigatoriedade de pagar 2 dias antes. Agora, no fracionamento, ocorre uma confusão muito grande. Às vezes o funcionário vai tirar 10 dias do dia 25, do dia 15 ao dia 25. Então, eu tenho que pagar ele até dia 13. Né? Mas eu posso pagar ele no começo do mês, junto com o pagamento? Posso, porque a legislação diz que é no mínimo 2 dias antes. Então ela traz a possibilidade de você pagar no começo do mês. O mínimo que você tem que pagar é 2 dias antes. Outra coisa, se você fracionou em 3 vezes, não se esqueça do período concessivo, tá? Ele tira o primeiro período, tira o segundo, na hora que ele vai tirar o terceiro, passou. Aí o que ele tem que fazer? Pagar em novo. Então é importante que esses 3 regramentos permanecem e a gente tem que ficar de olho neles. Aos maiores de 18 anos, pergunta? Aos maiores de 18 anos, aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez. Nesse caso, está extinto, revogado esse artigo, né? Eu não sei qual era a premissa do artigo. Às vezes a pessoa com mais de 50 anos, o legislador ficava com medo dela morrer antes de tirar a segunda parcela, né? Por isso não podia parcelar. Mas agora pode parcelar. Eu ministrei um treinamento na Saneago, alguns alunos com mais de 50 anos estavam soltando foguete, né? Agora para poder parcelar minhas férias. Eu tenho uma dúvida em relação a quem recebe comissão. Se a pessoa vai tirar 3 férias, como que eu vou fazer esse cálculo do pagamento? Interessante, né? O legislador não trouxe essa regra, então permanece a regra que já era prevista na CLT. Acho que era 12, né? 12 meses. As últimas 12 parcelas. As últimas 12. Vai ter que permanecer dessa forma, ou seguindo a convenção coletiva de trabalho. Agora, o legislador não trouxe como ficaria. Né? A gente vai ter que ver o comportamento do Poder Judiciário também nesse caso. Mas, a grosso modo, você vai seguir o que é, né? O que está previsto na lei. Se houver uma norma mais benéfica, favorável depois, o que eu acho difícil também, porque agora o Poder Judiciário está impedido de criar normas através de súmula. Nesse caso, eu teria que criar um normativo através de súmula. Então, vai permanecer aquilo que está na regra da CLT mesmo. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, algo que não existia. 2 dias antes do repouso semanal remunerado ou do feriado, eu não posso conceder férias. Exemplo, nós temos um feriado depois de amanhã. Posso dar as férias para o meu funcionário amanhã? Posso, a reforma está em vigência ainda, né? Só dia 11. Não posso. Agora, no dia 14 eu posso? Aí não posso mais. Nem 2 dias antes do feriado, nem 2 dias antes. Ruim que essa piada está acabando, né? A reforma vai entrar em vigência. Ou 2 dias antes, descanso semanal remunerado. Eu vou virar o microfone aqui, você vai ficar magrinho hoje. Ela vai entrar agora em vigor a partir do dia 11/11, certo? Isso. Os funcionários antigos que a gente tem, eles vão prevalecer a partir do dia 11/11 ou para quem vai ser admitido? Diz a reforma, ela atende todos os trabalhadores. Não os antigos e os novatos. Alguns regramentos que podem ter alterações. Exemplo, aqui a gente viu o trabalho em regime de tempo parcial. O trabalhador que está laborando pode trabalhar em regime de tempo parcial? Pode, se tiver por opção manifestada perante a empresa, o instrumento coletivo. Agora, o que é uma diferença da reforma agora? Suponhamos, posso transformar o contrato de trabalho em contrato intermitente? Não posso. Isso eu não posso. Só vou poder contratar um trabalhador em regime intermitente. Então, alguns regramentos, eles vão permanecer no tempo, para os trabalhadores novos e para os que já estavam trabalhando. Alguns tipos de contrato criados agora, por exemplo, contrato intermitente, até o regime de teletrabalho também existe a opção do trabalhador ir laborar na residência dele, se for o caso da empresa querer, no acordo entre as partes. Então, alguns regramentos, a legislação já traz como que tem que ser feita a alteração. Mas, a grosso modo, eu tenho um trabalhador que está laborando na minha empresa. Ele trabalha 10 anos. Agora, na próxima férias, ele quer parcelar. Ele pode parcelar? Pode parcelar.
sem problema, normal. Doutor Neymar, Perdura na vigência. aqui, eu trabalho de tempo parcial, certo? Então, o período concessivo, o período aquisitivo eu tive agora antes de novembro. Entendi isso. Antes de novembro. Aí eu vou ter o período concessivo a partir de novembro. Eu vou ter férias de 18 dias ou de 30 dias. 30 dias. No momento da concessão das férias, você tem 30 dias de férias. Obrigado. Eu queria saber, porque eu tenho uma empresa lá que ela é uma escola de inglês, né? E final de ano ela fecha. Aí os professores na verdade, não trabalham. Aí eles estão querendo dar férias coletivas. Aí eu queria saber se pode. O regulamento das férias coletivas permanece, tá? O mesmo. Normal, né? Com mudança de período aquisitivo, para quem tem menos de um ano. Normal. Gente, é vedado o início das férias 2 dias antes do descanso semanal remunerado. Então, se o descanso semanal remunerado, ali, ó, lá atrás, ó. Se o descanso semanal remunerado é no domingo, eu não posso dar férias sexta-feira. Agora eu te pergunto, a jornada 12/36, o descanso semanal remunerado dela é quando? Eu queria perguntar para vocês. No dia seguinte. Então, como que eu vou dar férias para ele 2 dias antes? Não tem como. Nesse caso, lógico, a gente vai usar um pouco a lógica, né? E o início das férias não pode ser no dia em que dá o descanso semanal remunerado dele, ou seja, no dia da folga. Então vai ter que se iniciar então no dia que ele trabalha. Então, se ele trabalhar hoje, a folga dele, eu só posso dar as férias no outro dia. Né? Assim subsequente. Me desculpe, eu cheguei um pouquinho atrasada. À vontade. A questão das férias. Como é que eu devo obedecer a questão do cálculo? E a primeira pergunta é essa. A segunda eu vou ter o mesmo prazo para que ele cumpra as férias, como a gente tem hoje? O período concessivo dele, né? Isso. Permanece o mesmo período concessivo. Então eu vou continuar tendo os 11 meses para isso mesmo. Para que ele saia de férias. Isso Primeiro período, 14 dias. Um segundo não, pode primeiro ser. não. Um tem que ser de 14 dias. No restante não pode ser inferior a 5. Primeiro pode ser 6, depois 14, depois 10. Aí eu posso passar 6 meses, ele tira mais 5, lá no final ele pode tirar. Não importa, esse aí pode ficar bem livre. Pode. A colega fez a pergunta das comissões, né? Essa que você fez, não é isso? A questão das convenções coletivas hoje prevalecem, valendo sempre? Convenções, desculpa, eu entendi comissões. Não. As convenções prevalecem. As que estão em vigência. Se alterou alguma coisa da convenção, eu estou orientando os sindicatos a fazer um aditivo da convenção coletiva. Mas a partir de 11/11, eles poderão ter, cada ano, como se tem a discussão, a assembleia, etc. Tal, e acrescentar alguma coisa? Deverão ter, porque agora a convenção ganha mais força ainda. Essa questão de que a força do sindicato vai vir bem por terra não é verdadeira? Não, os sindicatos ganharam muita força de poder de negociação, porque o que eles negociam a partir de agora é lei. O artigo 611b traz aquilo que é proibido negociar. O inciso primeiro diz, suponhamos, assinatura de carteira de trabalho, isso não pode ser negociado. Eu não posso colocar na convenção coletiva a desobrigação da empresa assinar carteira de trabalho, isso eu não posso. O artigo 611A, que é o artigo que diz o que pode ser negociado, ele diz o seguinte: dentre outros direitos, os seguintes podem ser negociados. Ou seja, pode ser negociado mais coisas além daquilo ali. Ele é um rol exemplificativo. Então, o sindicato ganha poder de negociação, mas quando eu enfraqueço o financiamento sindical, eu crio um problema muito grande. Porque se o sindicato não tem poder para se subsistir, uma empresa quer fazer uma redução de intervalo de jornada de 1 hora para 30 minutos. A partir de agora, ela pode fazer por acordo coletivo. Então, ela chega no sindicato e diz: eu quero fazer. O sindicato diz: eu não vou fazer. Fala: como é que está a sua situação financeira? Ah, está difícil. Eu vou pagar 10 meses, 10 mil reais para o sindicato para você fazer esse acordo coletivo. Ele assina na hora. Não tenha dúvida. Então, esse é o problema que eu vejo no enfraquecimento do sindicato. Quanto a essa divisão das férias, teria que fazer os avisos de férias, né? Para cada período, no mesmo prazo, com 30 dias de antecedência? Olha, sim, a estabelecer antecedência mínima é 30 dias, igual o prazo de pagamento. Então, você poderia fazer no primeiro período, com 30 dias de antecedência, já a programação dos 3.
Agora, alteração de férias, se você for fazer, aí precisa ser usando o regramento, porque ele já está sabendo que ele vai tirar aquelas férias. Se você for alterar, aí você tem que estabelecer com 30 dias antes. Então agora, eu entendo que se o mínimo é 30 dias, eu posso na primeira parcela já estabelecer os 3 períodos, porque eu já vou ter avisado ele que eu não como no mínimo 30 dias de antecedência. A regra da legislação de eu avisar com 30 dias de antecedência é por quê? Para funcionar esse programa. Se ele for avisado 6 meses antes, concorda que ele vai ter mais tempo de se programar? Então é mais benéfico, cumpriu a norma. Tem mais alguém, não tinha? Agora é aqui, ó. Precisa ir na academia amanhã não, viu? Só uma conversa paralela a isso, daí, irmão. Professor, com o novo advento da modernização trabalhista, está certo que os sindicatos perderão o poder? Eu acredito que sim. Do econômico, né? Porque com relação à contribuição assistencial, à contribuição sindical, como ficaria isso aí? Isso, a sindical não está nas duas, né? Não pode mais ser descontada sem prévia e expressa autorização do trabalhador. Agora, o que é esse prévio e expresso? Isso a lei não trouxe. Isso carece de uma portaria que regulamente. Existe um estudo em primeira mão para vocês do Ministério do Trabalho, que vai trazer, está se estudando trazer essa prévia e expressa autorização do trabalhador, a assinatura na ata de assembleia. Então, se ele foi na assembleia, ele foi cientificado dos direitos dele e dos descontos que ele teria. Ele assinou a ata de assembleia e está dando autorização para o desconto. É mais ou menos isso que a portaria vai trazer. Mas hoje a legislação diz que o desconto só pode ser feito, tanto sindical como assistencial, com a prévia e expressa autorização do trabalhador. No meu entendimento, que os sindicatos, a partir de 11/11, deveriam correr atrás do empregador ou do empregado para ter essa autorização para descontar ou não, seria isso? Sim, seria mais ou menos isso, porque a lei ainda não trouxe regramento sobre o que é o prévio e expresso. Então eu entendo o que é prévio e expresso. Um documento do trabalhador que autorize. Se ele não tem esse documento que autoriza o desconto não pode ser feito. Tudo bem. A última pergunta que é o seguinte: com relação àquele contrato intermitente, exemplo, um restaurante, eu vou fazer um contrato dessa forma, ele vai trabalhar 2 vezes por semana, esse aceita no final do mês e paga todos os direitos trabalhistas no final do mês, seria isso? Isso. Na verdade, o trabalho intermitente ele criou um problema. A medida provisória quer falar sobre isso também. Porque ele não estabeleceu prazo de pagamento. Se ela vai ser 30 dias, 60 dias, 90 dias, quando você convoca o trabalhador para trabalhar 90 dias direto, trabalho intermitente. Ele falou que você tem que pagar ele de 30 em 30 dias? Não falou. Ele falou que no final você tem que pagar o salário, mas todos os direitos dele, né? Que seria 3 dozeavos de férias, 3 dozeavos de 13º, 1 terço, sucessivamente. Então, como ele não estabeleceu prazo, muita gente está pensando o seguinte: bem, eu tenho que pagar 1 dozeavos a cada mês, ou eu posso pagar 3 dozeavos no final de 90 dias? Ficou a dúvida. Se eu puder pagar 3 dozeavos no final de 90 dias, eu posso pagar o salário dele de 90 dias? Ou eu tenho que pagar de 30 em 30? Ficou a dúvida, a lei também não falou. A medida provisória vai trazer isso, que ele tem que ser pago de 30 em 30 dias. Só mais uma questão aqui, professor. Se eu trabalho com eventos e tenho um contrato dessa forma com o funcionário, se ele prometeu de ir e não foi, tem alguma punição para o funcionário? Sim, tem uma multa de 50% que seria o valor do trabalho dele. Então ele vai ganhar R$200. Então se ele não foi, você deu o aceite, você manda a mensagem do WhatsApp, ou sei lá o que, né? Porque a lei fala que por comunicação eficaz, ela não falou o quê? Pode ser por WhatsApp, suponhamos. Então você mandou, ele tem 2 dias, 24 horas, eu não lembro mais de hora, 24 horas ou 48 horas para aceitar, eu acho que é 24. Ele tem para aceitar. Ele aceitou, falou que vai. Chega no dia e não foi, a multa é de 50% que ele iria ganhar. Você vai ganhar 200, você paga uma multa de R$100. Agora, a medida provisória quer tirar essa multa. A medida provisória quer extinguir essa multa. Hoje ela existe, a medida quer tirar. Vocês vão parametrizar o sistema e depois da medida provisória reparametrizar ele. A última pergunta aqui é o seguinte: aquele contrato de teletrabalho que você disse, como é que seria o controle do horário desse funcionário? Não tem controle de horário. Inclusive ele não tem, a princípio, direito à hora extra.
no regime de trabalho, que não existe. Aí é importante você frisar dentro do contrato de trabalho o que são as atribuições dele, para depois você poder cobrar. Porque como você não vai poder cobrar horário, você vai ter que cobrar resultado. Então é bom você definir as atribuições dele no contrato para depois poder cobrar o resultado. Professor Neymar, questão que eu sou contador, recebo uma convenção coletiva de trabalho com a seguinte cláusula: todo aquele beneficiado dessa convenção, na data base, dos benefícios sociais e econômicos, deverá ser descontado 8% do seu salário em 3 parcelas. Isso consta numa cláusula e chega num acordo de uma convenção. 5%. Chega 6%. Chega lá para o contador, vai ser descontado em 3 parcelas, está aprovado em assembleia dos trabalhadores, seja específico daquela empresa ou da própria categoria. E o contador, o que eu devo fazer? Desconta ou não? Eu fiz até essa pergunta hoje na audiência, vídeo audiência com o ministro. No artigo 611b, um dos últimos incisos dele, diz que é direito do trabalhador de não haver nenhum desconto, mesmo que aprovado em acordo com convenção coletiva, sem seu prévio expresso autorização. Então, se eu trabalhador, não autorizei, esse desconto não pode ser feito mais. Antes e agora, eu sempre fui a favor da contribuição assistencial, sempre defendi. Agora, eu estou aqui como professor, eu não posso ensinar errado. O contador deve então chamar o trabalhador e pegar o aceite dele. Pegar o aceite dele. Isso. E no caso, se ele não aceita, só não aceita, não desconta o contador. Aí o contador segura aquele documento em mão. O que está sendo agora estudado é aquilo que eu disse, é a questão da presença do trabalhador na Assembleia ser o aceite dele para o desconto. Então, isso já está sendo estudado e me parece que vai ser feito dessa forma mesmo. Está bem? Vou lá, chamo, faço o documento. Na verdade, a pergunta não é nem aspecto que ficou bem. Eu, contador, devo chamar o cidadão para falar: você autoriza? Isso. Então eu teria que autorizar para descontar. Não autorizo o contador, eu vou informar o meu cliente que, olha, não desconta. Isso. Ixi, aí surge dúvida, né? Cadê o Everaldo aqui? Tem, peraí, já tem um ali, aí a gente vai. Oi, boa noite, Neymar. Em relação ao sindicato, a homologação do sindicato, que... Eu vou falar sobre ela lá na frente. Ah, tá, obrigado. Pode ser? Porque senão a gente antecipa e... Doutor Neymar, é preferível... aqui, ó. É preferível continuar com as perguntas ou deixar as perguntas para o povo? Porque na realidade. Falta 5 slides. Vamos terminar os slides, depois a gente faz as perguntas, porque está causando um tumulto grande aí, a conversa paralela aí, atrapalhando demais. Artigo 477, então, rescisão de contrato. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho, previdência social, comunicar as dispensas aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas decisórias no prazo na forma estabelecida nesse artigo. Bem, então, a extinção de contrato permanece, eu tento que fazer a rescisão, né, a chamada baixa da carteira, né, popularmente conhecida, a anotação na carteira da data de rescisão, comunicar aos órgãos competentes. O que é essa comunicação? CAGED, empregador web, chapa de coletividade, tudo isso permanece em minha obrigatoriedade. E o mais importante, que é pagar a rescisão de contrato, né? Pedido de demissão, recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço, só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Artigo revogado. Veja bem, se houver na convenção coletiva ou no acordo coletivo previsão de obrigatoriedade de homologação, permanece essa obrigatoriedade. Tá? Poder erga omnes. Acordo e convenção é lei. Ah, mas a Caixa Econômica vai receber sem homologação, vai pagar sem homologação, correto? Correto, mas a maioria das convenções coletivas tem uma cláusulazinha lá no final que diz assim: pagamento de multa em caso de descumprimento de qualquer cláusula dessa convenção. E aí o sindicato pode te acionar judicialmente e cobrar multa porque você não tem homologado. E eles estão precisando de dinheiro. Então eles vão te cobrar. Então, estando no acordo, na convenção coletiva, permanece a obrigatoriedade de se fazer homologação. A não ser que o sindicato recuse. Se ele recusar, não, eu não vou fazer.
Não quero mais saber disso, foi mirrar. Aí tudo bem. Né? Pede lá uma declaração dele, que ele não vai fazer mais, guarda a declaração, você está desobrigado. Estando na convenção, no acordo coletivo, a princípio, tem que fazer essa homologação. O instrumento de rescisão, recibo de quitação, qualquer que seja a causa, forma de solução do contrato, deve ter especificado a natureza de cada parcela, paga ao empregado, discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativa às parcelas dentro constante. Bem, o que é isso então? TRCT. TRCT permanece, tem que ser feito. Saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcional, 1/3. Tudo discriminado. E ele só dá a quitação dos valores constantes no TRCT. Então, se ele recebeu R$1.000, ele vai lá assinar o TRCT R$1.000, ele deu quitação a isso. Qualquer outro direito ele pode questionar judicialmente. Permanece o TRCT também. O pagamento que fizer juros do empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário e cheque visado, conforme as ordens as partes, ou dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. Aqui a lei trouxe o depósito bancário como possibilidade de pagamento. Essa possibilidade já existia, conforme a instrução normativa número 13, eu acho, do Ministério do Trabalho, que tratava sobre rescisão de contrato, já previa a possibilidade de pagamento em depósito, mas a lei não. Então agora a lei traz essa possibilidade. Olha que interessante o parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Então, o prazo para pagamento da rescisão passa a ser 10 dias. Aviso indenizado, 10 dias. Aviso trabalhado, 10 dias. Agora veja bem que interessante. Agora eu tenho prazo para entregar a comunicação de rescisão contratual aos órgãos competentes. Qual é essa comunicação? Empregador web, chave de conectividade. Qual o prazo que eu tenho para entregar para o trabalhador? 10 dias. A Caixa Econômica deu problema, eu não consegui. Auto-infração, multa do Ministério do Trabalho? Não é assim também. Lá acho que a gente vai analisar caso a caso. Mas o fato aqui que o legislador quis trazer é a programação por parte da empresa. A empresa pode se programar, então, quando é rescisão de contrato. Tem empresas que a gente já viu demorar 20, 30, 40 dias para entregar o TRCT, a chave de conectividade. Então o legislador trouxe o prazo de 10 dias. A grosso modo, passou os 10 dias, o Ministério do Trabalho autua e multa. E aí se você falar, não, o problema é da Caixa Econômica, você recorre, não, o Ministério do Trabalho. Vai ser autuado. E você entra com recurso e prova que a culpa não é da empresa, não é do escritório. Mas o prazo para entrega é 10 dias. A anotação da extinção do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social, documento apto para requerer benefício de seguro-desemprego, é a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia, do FGTS. Nas hipóteses legais, desde a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Bem, o que o legislador quis dizer é que se o trabalhador chegar com a carteira de trabalho, só a carteira de trabalho, com a data de entrada, data de saída do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai dar entrada no seguro-desemprego para ele, só com a carteira. É óbvio que isso não vai acontecer. Isso aqui é um artigo que não vai pegar. Existe regramento para isso. A quantidade de fraudes que a gente tem no seguro-desemprego, com o sistema do jeito que é hoje, com a dificuldade do jeito que é para dar entrada, falsificam o seguro-desemprego o tempo todo, imagina com uma pataquada dessa aqui. Né? Isso aqui provavelmente não pegue, o regramento vai permanecer. O Ministério do Trabalho já vai lançar, acredito que no começo do ano que vem, um aplicativo em que o trabalhador não necessitará mais ir ao Ministério do Trabalho para dar entrada no seguro-desemprego. Ele pode dar entrada agora pelo site do Ministério do Trabalho ou até por aplicativo de celular. É uma grande modernidade agora que o Ministério do Trabalho está trazendo, também em primeira mão para vocês, provavelmente a partir do ano que vem. O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão e reciprocação deverão ser efetuados no prazo até o primeiro dia útil, imediato ao término do contrato, até o 10º dia, em caso de ausência de aviso prévio ou outros regramentos. Um artigo para ser revogado todo o pagamento feito em 10 dias. Constitui justa causa para a rescisão de contrato de trabalho pelo empregador a perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Quando a gente fala de perda de habilitação, a gente pensa logo na perda da CNH, né? Habilitação. Pode ser. Contratei um motorista, qual o requisito para ele ser funcionário? CNH. Ele perdeu a habilitação por excesso de multa. Isso é causa. Agora aqui ele faz o exemplo do CRC, né? Com conduta dolosa, se houver um processo administrativo e ele perdeu o CRC, o registro dele
de contabilidade, ele pode ser dispensado por justa causa, porque ele está impedido de exercer a profissão para a qual ele foi contratado. Né? E assim sucessivamente. Bem, o artigo 484A é um artigo interessante, se não fosse desastroso. Né? O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso que serão devidas as seguintes parcelas trabalhistas por metade, o aviso prévio indenizado. Então eu pago, no caso do acordo, o funcionário quer sair da empresa, eu quero mandar ele embora, nós dois cospem na mão e pegam, né? Fizemos o acordo. Se o aviso for indenizado, eu pago metade. Se for trabalhado, é direito do trabalhador trabalhar os 30 dias. Ou mais, né? A depender de convenção, é uma série de burocracia, vocês entenderam o que eu vou dizer, né? Se indenizado, metade. E metade da indenização do FGTS. Então a multa, que é de 40, passa a ser de não sei, porque eu não sei se o governo vai abrir mão dos 10%. Então pode ser 20, pode ser 30, pode ser 25. Precisa de uma portaria da Caixa Econômica que regulamente esse pagamento. Estamos esperando essa portaria da Caixa Econômica. Né? Dia 11 está aí, a portaria não saiu, estamos ficando desesperados, mas vamos ver. Né? Espero que saia aqui e fale como que vai ser esse pagamento. E na integralidade as demais verbas trabalhistas. Então, férias vencidas se tiver, 13º proporcional, férias proporcional, 1/3, tudo isso eu pago, saldo de salário, pago na integralidade. Na extinção do contrato previsto no caput deste artigo, permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, na forma prevista na lei tal, limitado a 80% dos valores de depósito. Então, ele saca, nesse caso aqui, 80%. Se ele tem R$1.000 lá, ele saca 800. E para onde vai os 20%? Não sei. Vai na conta. Desconfio que alguém vai ficar com esse dinheiro. Não sei quem. Esses 20% não ficou nada do FGTS, vai para o Ministério do Trabalho. Todo mundo me pergunta isso. Vai para o Ministério do Trabalho? FGTS nunca vai para o Ministério do Trabalho. Pode ficar para o trabalhador sacar quando for aposentar, exemplo do pedido de demissão. Né? Então, carece de quê, gente? Regulamentação por quem comanda a FGTS, que é a Caixa Econômica. Então, ela tem que regulamentar esses 20% que ainda não fez. Agora, o mais lindo de todos, né, gente? A extinção do contrato por acordo previsto no caput deste artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Não fez o acordo, perdeu o seguro. Aí muita gente fala assim, esse trem não vai dar certo. Não pega não. Até pega em alguns casos. Exemplo, o trabalhador conseguiu um novo emprego melhor. Ele não vai ter direito a seguro-desemprego de qualquer forma. Ele tinha que pedir demissão. Agora ele pode chegar e falar, não, vamos fazer um acordo aqui para onde eu sacar um pouco. Reduz um pouco a rescisão de contrato do empregador, o trabalhador tem acesso a um pouco dos direitos dele, consegue dosar um pouco de cada lado. Agora aquele acordão, o cara, não, manda ele embora, acabou. Até porque seguro-desemprego, gente, é para a pessoa procurar emprego, né? O trabalhador tem direito a 5 parcelas, na 5ª parcela ele pega o dinheiro, a hora que o céu fala, meu Deus, me ajuda que agora eu vou procurar emprego. Na 5ª parcela e última, agora ele sai desesperado, aceitando qualquer coisa, né? Qualquer emprego que aparece. Ele teve 5 meses para procurar, até aparece às vezes o emprego, bate na porta e fala, não, peraí, precisa do seguro. Não é todos os trabalhadores, claro, né? Mas a gente sabe que o brasileiro gosta disso. Pessoal, esse número 61, ele é um número que a gente está fazendo uma aproximação com a população, com as pessoas que trabalham com o ramo do direito do trabalho. Esse número fica com a minha assistente direta. E ele é para vocês fazerem perguntas, mandarem dúvidas, questionamentos que vocês têm. Tenham só um pouquinho de paciência na resposta, que às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas responde, um dia chega a resposta. Antes eu respondia com 24 horas, 48 horas, agora eu respondi uma semana, mas está chegando a resposta, todo mundo está chegando. Hoje mesmo eu respondi acho, umas 20 perguntas. Você falou a respeito da demissão, né? E eu esqueci de falar. Parece que você está ficando experiente. Está demitido. Tegmar,
Você falou a respeito do desconto da contribuição sindical e assistencial. Nessas convenções coletivas que já foi elaborado agora, aprovado pelo Ministério do Trabalho, agora em setembro, outubro, tem um agora em novembro, que lá ele está falando sobre desconto sindical e assistencial. Mesmo assim, vai ser preciso a assinatura do acordo com os funcionários para fazer esse desconto? E a lei diz que sim, que precisa ser expressamente autorizado para fazer o desconto. Então, assim, eu entendo a situação, eu sou pró-sindicato, para mim tinha que fazer o desconto mesmo. Mas como professor eu não posso ser negligente e dizer, não, faz o desconto, tem na convenção lá, faz o desconto. A lei está dizendo que tem que ser prévio expressamente. Venda que massa, me lembrei, que você falou que o empregado mandou embora, aí não precisa ser classificado. E anteriormente você falou assim, ó, ninguém é obrigado a pagar imposto sindical. Isso. Não. Se ninguém é obrigado a pagar imposto sindical, depois daqui 1 ano, 2 anos, certo? Aí o empregado vai mandar embora, não, eu quero sindicato. Como que fica a situação do sindicato? Isso, muitos sindicatos têm me perguntado isso. Agora, já que a homologação não é obrigatória, posso homologar só de quem é filiado, de quem contribui? Posso fazer isso. Porque a partir de agora eu não sou mais obrigado a homologar. E a Caixa Econômica também vai pagar o FGTS, assim como o Ministério do Trabalho vai dar entrada no seguro-desemprego sem a homologação. Isso passa a ser um requisito contratual das partes, com a possibilidade até de multa para quem não cumprir. Então, na convenção, posso estabelecer que eu só vou fazer a homologação dos empregados filiados, associados ou contribuintes, que é aqueles que vão usar agora o termo contribuinte. E o Ministério do Trabalho vai homologar essa decisão? Não, o Ministério do Trabalho, a partir do dia 12 de novembro, não homologa, 13, né? Acho que é a segunda. Não homologa mais. Graças ao bom Deus. Menos trabalho para mim. Espera um pouquinho, vamos acompanhar o microfone aí, mas eu passo. Vamos por fila, assim. A respeito de afastamento, da documentação legal que o empregador tem que fornecer para o trabalhador, né? Que é o termo de rescisão, no caso quando... Extinção, no caso, né? Isso, no caso da rescisão, a rescisão, termo de identificação, homologação, né? Tem movimentação junto à Caixa. Hoje os contabilistas enfrentam um problema quanto àquele formulário de seguro-desemprego. Sim, empregador. Tem a previsão, um aviso prévio do trabalhador laborar 7 dias a menos, sim. Correto? O trabalhador terminou, digamos que trabalhou os 23 dias, o empregador precisa fazer a homologação e não o faz, por fato, o sistema do seguro-desemprego, né, não libera isso lá. Eu gostaria que assim, o senhor, como sistema mal parametrizado, né? Às vezes me mandam um e-mail para eu ver com o Jonas, que é o coordenador nacional do seguro-desemprego, se há essa possibilidade de alteração do sistema. Outra questão é social doméstica. A gente está falando disso aqui, mas veja. Já me perguntaram tem férias, né? Então vamos lá. Hoje eu não consigo fazer a programação de férias como manda a lei dentro do social. Se eu quero dar férias para meus funcionários, se eu tento fazer uma programação de férias com 32 dias de antecedência, eu não consigo. É mais um detalhe. E também, até um canal que tinha, eles tiraram da sociedade, né? O E-Social, o suporte, eles tiraram. Não consigo contar com eles. Então, seriam esses 2 pontos. Manda um e-mail lá que eu vou olhar essa situação e te respondo. Prazer. Degmar, eu queria que a gente trocasse algumas ideias sobre terceirização e a possibilidade de transformar os meus funcionários em pessoas jurídicas. Qual que é o limite legal disso? Que tipo de regra precisa respeitar? E como fica a caracterização ou não daquele funcionário que era empregado e agora é uma pessoa jurídica e me presta serviço? O que eu posso exigir desse funcionário? Que tipo de regra essa prestação de serviço tem que cumprir para que não seja caracterizado como empregatício? A lei da terceirização ela é uma outra lei, não é a da reforma trabalhista em si. Ela foi aprovada inclusive antes. Então, houve a possibilidade da terceirização restrita por CNPJ e tudo. Carece também de regulamentação isso. Está carecendo um pouco de regulamentação, o Ministério do Trabalho está fazendo alguns ajustes. Agora, eu chamo a atenção aqui que você disse na demissão dos meus trabalhadores e a recontratação deles, como pessoa jurídica. Isso, a lei da terceirização não permitiu.
O que veio permitir isso foi um artigo previsto na reforma, agora, 400 e alguma coisa, que eu não me lembro de qual. Ele diz o seguinte, que os trabalhadores podem ser autônomos e exclusivos. Então, ele é um autônomo com exclusividade, você pode prestar serviço para mim. Agora, o que eu entendo como trabalhador autônomo? São profissões que cabem a essa autonomia. Porque os princípios para se resguardar o contrato de trabalho permanecem. Subordinação, onerosidade, perduração do tempo, isso tudo permanece. Então, o que são os serviços autônomos? Serviço de eletricista, o serviço... Bem, agora eu não lembro de quantos serviços tem. Então, isso são serviços autônomos que eu posso fazer com exclusividade. Um exemplo claro, o amigo lá da academia, ele tem um piscineiro. O piscineiro limpa a piscina um dia sim, um dia não. Ele pode prestar serviço para outras piscinas. Então eu posso fazer um contrato de terceirização com ele, pedindo exclusividade, se eu quiser. É um serviço que cabe à autonomia. Agora, existem serviços que correspondem efetivamente à atividade fim que não cabem à autonomia. Nesse caso, o que a lei da terceirização trouxe é a possibilidade, suponhamos, eu vi até um exemplo hoje, não me lembro aonde, falando, acho que foi na audiência do ministro. Ele falou assim, muitas montadoras já terceirizavam a atividade fim. Exemplo, tinha uma empresa terceirizada que montava para-choque, a outra empresa montava o motor, a outra empresa montava o vidro na porta. Chegava tudo pronto, a montadora fazia o quê? Encaixava tudo e fazia o carro. Isso é terceirização da atividade fim. O que eu não posso sair é fazendo CNPJ com 3 mil funcionários dentro da indústria e achar que isso é terceirização. Eles não são autônomos. Eles não são prestadores de serviço. A atividade da empresa não cabe essa autonomia. Entendeu? Deu para clarear isso? Duas perguntas. A primeira é questão da hora inteira. O produtor de laranja. Então ele já tem lá os seus corredores que busca na cidade. Então até o dia 11 eu vou pagar a hora inteira. Daí para frente, esses que ganham a hora inteira, você vai perder essa hora inteira? Perde, né? É o mesmo princípio do adicional noturno e do adicional de salubridade, né? Se eu pago o adicional de salubridade, ele deixa a atividade insalubre, ele perde o adicional de salubridade. Mesma coisa no noturno. Mesma coisa agora as horas intínimas. Não há que se falar em direito adquirido. Agora, muitas empresas estão fazendo é vincular essas horas intínimas dentro do salário e aí deixar de existir a hora intímima, passa a ser salário mesmo. Que também pode ser feito, é mais benéfico e até às vezes mais melhor para a empresa. Né? Posso fazer uma pergunta doméstica? Claro. A empregada doméstica adoeceu. Ela encostou auxílio-doença. Só que agora ela é aposentada, ela não tem condições de trabalhar. Aí a mulher perguntou se poderia demitir. Eu entendo que não. Vai seguir aquela mesma regra do 475? Isso, a mesma regra. Fica suspenso. Fica suspenso ad eterno. Exato. Aí a parte do social lá, tem que fazer alguma comunicação no social. Não lembro se tem esse evento no social. Se tem que ser feito. Para afastamento do auxílio-doença tem. Agora para aposentadoria. Ela já está afastada do auxílio-doença. Agora ela aposentou com invalidez, não é isso? Eu não sei se tem esse evento lá. Dá uma olhada lá depois, eu não lembro de cor. Depois? Egmar. Só uma pergunta para você. Você falou com relação à lei e do empregado que vai valer como valor de lei. E lá tem falando que eles são homologados à rescisão. Tá. Aí você falou que a partir de agora o Ministério do Trabalho não vai homologar mais. Isso. Tá. Então eu estou no interior. No interior não tem um sindicato representante. Como é que fica? Se a convenção que vale for a convenção estadual, fica Goiânia para homologar. O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não homologa mais. Vai deixar de homologar. Na verdade, até o próprio Ministério do Trabalho está estudando, mas assim, a princípio, hoje mesmo foi falado, não homologa mais a partir do dia 12. Sim. Dúvida. Esse acordo do artigo 484, que paga por metade o aviso prévio indenizado.
me deu uma dúvida lá na questão dos reflexos. Eu vou só quitar, eu vou calcular a rescisão normalmente, eu sei que não é muita particularidade para Sim, mas regulamentar. o reflexo, o aviso prévio, ele computa-se como tempo trabalhado. Sim, mas o então, indenizado. mesmo sendo indenizado, computa-se como tempo trabalhado. Então tem reflexo. Agora você vai ter que olhar proporcionalidade, porque é 15 dias, né? Suponhamos. É aí que ficou minha dúvida. Tem que então, ver se cabe um doseado, se não cabe um doseado de alguma coisa, se há essa incidência de reflexo ou não. Ah, ok. Ela vai ter que olhar caso por caso, na verdade. Ok. Edmar, você falou que em relação à homologação no sindicato, tem que ter na convenção, o sindicato vai falar que é obrigado a selar, tem que selar. Só que a partir do dia 13, a maioria dos sindicatos não vai ter isso em convenção, vai ter que criar um aditivo. Como que vai ficar do dia 13 para frente? Aí o aditivo é feito entre as duas partes, né? Empregado e empregador, tanto convenção quanto acordo coletivo. Então houve aceite das duas partes. Agora, a maioria dos sindicatos tem convenção ou acordo coletivo sobre obrigatoriedade, sim. Tá. Mais de 70% tem. Tá. E como que vai ficar em relação ao termo de homologação e quitação? Quando o acerto não for feito no sindicato, é o termo de quitação? Que é... Sim, passa a ser o termo de quitação. Nem sei se o homolognet vai permanecer. Você vai voltar àquela regra anterior, que era sistema do escritório mesmo, né? Sistema particular. Às vezes vai voltar a ser daquela forma, porque não tem mais que se falar em termos de quitação e termos de homologação, muito menos de homolognet. Tá, obrigado. Bom, Pragma, Até porque o homolognet também nunca funcionou. O empregado, na hora para descontar, não pode descontar de jeito nenhum. Mas na hora de acertar, eu quero acertar o sindicato. Eu pergunto, é obrigado, o sindicato é obrigado? Não. E como que ele vai fazer? Não vai? Ele não é obrigado, ele pode. A maioria dos Aí sindicatos vão fazer o seguinte. não vai haver o acerto do sindicato. Aí você falou que a empresa pode ser autuada, certo? Porque... Não, mas aí vai ter regramento, né? O que a maioria dos sindicatos vão fazer, nesse caso aí, é um termo aditivo colocando que eles vão homologar 12 contribuintes, 12 associados, 12 filiados, enfim, vai criar lá. Até porque isso vai até forçar o próprio trabalhador, uma das formas de forçar ele é filiar no sindicato. Poder ter sua rescisão conferida. Voltando um pouquinho lá sobre a questão da divisão das férias, qual a melhor orientação para eu trabalhar a questão cálculo das férias? Supondo, um empregado fala para mim, eu quero férias no primeiro período 14 dias, se o sindicato ali, eu vou obedecer, lógico, né, permanecendo a regra das convenções, 6 meses, 12 meses, 3 meses, seja lá qual for, eu vou fazer a média hoje, por exemplo, as férias dele agora. Caso de comissão. Isso, comissão ou outros variáveis qualquer assim, que tem. Qualquer média, você vai aplicar aquilo que sempre aplicou, porque isso não foi alterado. Pois é, mas aí eu te pergunto, a orientação melhor para a gente trabalhar como é? Eu fiz as médias hoje, ele vai tirar o primeiro período hoje. Daqui 3 meses ele tira mais 5 meses. Eu vou ter que fazer novas médias, fazer a divisão, tirar o que eu paguei e refazendo isso. 10 novas médias. Porque assim, o legislador não trouxe nenhuma previsão disso. Então permanece como está. A grosso modo permanece do jeito que está. Qual que é o jeito? 12 meses antes do período. Se eu vou fracionar o pagamento, então aquele período específico eu vou ter que retroagir 12 meses. Depois lá na frente, passou mais 3 meses, eu vou dar mais um novo período, retroagir 12 meses. Assim por diante. E a questão de 1/3, eu vou estar fazendo essa divisão? Sim, como é que é a melhor orientação? Um terço de férias normal. Pagamento e o terço fracionado também. Então, de forma mais direta, eu faria. Hoje eu estou pagando 14 dias, eu calculo as férias inteiras dele, pago 14 dias. Daqui 3 meses, 4 meses, qual seja o período que ele vai tirar, eu calculo de novo, com novas médias, faz a nova proporção de novo. Isso, por aí. Traz um Isso assim, é um entendimento, né, grosso modo que a gente consegue
ver da lei, enxergar da lei. Também não é um entendimento absoluto. Deixa eu falar. Para homologar, só vai poder homologar se tiver previsto nas convenções. Mas só vai homologar se ele aceitar descontar o desconto sindical também. Vai ficar uma coisa amarrada na outra? Pode. Se ele não aceitar ficar. Descontar, não vai homologar então. Pode ficar. Não é mais obrigado. Vocês têm que visualizar isso. Não é mais obrigado. Para eu homologar, eu posso criar regras. Tem um sindicato que criou a regra agora da empresa pagar. Foi homologado hoje o aditivo contratual, a empresa que vai pagar. É isso mesmo, falou. Aqui, Degmar, a dúvida dele era que se o sindicato tiver na convenção constando que é obrigado a fazer a homologação lá, e o funcionário que quiser, aí assim, o funcionário fala, não, eu não quero que seja lá não, mas na convenção vai constando que tem que ser lá. O funcionário também não tem essa opção. Quem tem a opção de recusar é o próprio sindicato, se ele não for filiado. Chega lá e fala assim, não, ele não é contribuinte, eu não vou fazer uma homologação. Tá, me dá aqui uma declaração que você não vai fazer por conta disso, e aí fica tudo ok. Mas ele não tem essa opção. Mas na tua opinião, você vai aportar na hora de descontar um dia de trabalho, nem o empregado vai querer. Sim. Mas na hora de acertar, todos querem o sindicato. Eu pergunto como que fica essa situação aí. Então, ele vai ser obrigado a fazer, depois de um ano, ele vai ser obrigado a aceitar o sindicato ou não vai? O funcionário, ele é obrigado a aceitar. O que um sindicato pode fazer é não homologar se ele não for contribuinte. Ele criou a regra. Eu vou homologar para os funcionários contribuintes, associados, filiados, enfim. Se ele não é contribuinte, o sindicato vai lá e fala, desse aqui eu não vou homologar. Toma aqui uma declaração minha que eu não vou homologar porque ele não é contribuinte. Muita gente fala assim, o sindicato não gosta da declaração. Depende, porque a declaração que ele dava era uma outra, de reconhecimento de um problema. Então essa eu não queria dar. Então tá bom. Isso. A opção do empregado para futuramente é ele fazer o desconto constitucional. Se não fizer, a empresa também não é obrigada, certo, a ir no Ministério do Trabalho ou qualquer lugar para fazer a homologação. Se ele não ter autorização para descontar, então se na rescisão do contrato eu vou falar, eu não quero homologação sindical. É isso? Se ele não é associado, fala, não, eu não quero. O sindicato não é obrigado. Renan aqui, entendeu? Traz o microfone no Renan aqui. Zé Walter aqui. Isso é bem complicado da gente visualizar, então na prática a gente vai ter que ver essas mudanças para a gente ver como que fica. Né? Agora a gente está trabalhando com utopia, com pensamentos. Agora eu vou jogar lá atrás. Oi. Primeiro, quando se fala que a convenção foi, a pessoa assinou na presença lá da Assembleia, digamos que seja uma categoria com 10 mil associados, apareceu lá 100 associados. Esses 100 associados assinaram por todos os 10 mil? Sim. Sim, a convenção sim. E está constando que é para descontar. Eu sei que você assinou por mim, mas eu não quero. Eu posso mesmo assim, dizendo que é para descontar, eu posso falar que eu não quero. Sim, a partir de agora só desconta prévio expressamente autorizado pelo trabalhador. Então não adianta estar na convenção que é para descontar. Infelizmente não mais. Correto. Outro detalhe. Eu gostaria de uma informação. Eu esqueci, eu acho que todo mundo esqueceu. O problema dos 3 dias por ano também acabou. Não, permanece. Esse aí permanece, então. Permanece. Os 3 dias em cada vez prévio, né? Que você está falando. Exatamente. Isso, permanece. Cada ano trabalhado 3 dias. Correto. Outro detalhe. Se eu fiz opção para não descontar, não tem como o sindicato no futuro querer aplicar qualquer coisa ou nem eu ser penalizado porque não fiz a homologação, não é isso? Sim, exatamente. Se eu não quis fazer o desconto e o sindicato se absteve de fazer a rescisão,
mesmo estando em convenção, se ele não quer fazer porque não é associado, você não tem culpa disso. Então já fica determinado. Não tem descontar, não tem homologação sindical. Depende, tem sindicato que mesmo descontando, se quiser receber o trabalhador, recebe e faz. A gente vai ter que ver na prática como que funciona. Se for possível, que você falasse nas horas dele, o trabalhador normal, 8 horas por dia, 44 horas, ele vai poder continuar fazendo 2 horas todos os dias? 2 horas extras, todos os dias. Todos os dias? Ele não limitou, não. Ele 44 normais e mais 2 por dia. Isso, mais 2 por dia. Isso permanece. Só um parênteses. Dia 11 agora vai mudar muita coisa na relação do trabalho. Sim. Porque a questão de segurança jurídica é prudente toda empresa fazer um novo contrato. Um aditivo, né? Um aditivo, para todas as previsões. É interessante, porque a partir de agora o contrato individual ele também passa a ter uma maior força. Se você pegar o teletrabalho, trabalho intermitente, todos esses regramentos, hora extra, todos esses regramentos, a lei existe que tem um acordo individual, né? Um regramento individual. Então é importante que se faça mesmo. Se você quer encaixar, mudar alguma característica que tinha na relação de trabalho, que perdurava no tempo, é importante que faça esse aditivo. Tá. Só um parênteses para um aviso aos colegas presentes e os internautas, quanto ao PES, o parcelamento, o refis, né? Ele mais uma vez foi prorrogado, tá? Ele terminaria hoje, prorrogou para o dia 14 de novembro. Obrigado. Sobre as competências do FGTS que estão ausentes, no caso de não ser homologado pelo sindicato, como vai ser feito esse controle? Não vai ser feito. Era feito no momento da homologação, não vai ser feito. Sim, o trabalhador pode pegar a chave e ser levado ao erro, né? Não, tá tudo certinho, ele não sabe conferir, pega a chave, vai lá, saca. Quando ele vai na entrada no seguro-desemprego, geralmente o seguro-desemprego dele é bloqueado por conta disso. Ele tem que fazer um recurso chamado recurso 510, por falta de recolhimento de FGTS. Nesse momento, pode-se que o Ministério do Trabalho notifique o setor de FGTS do Ministério do Trabalho, que notifique a empresa, e aí faça o auto de infração e a multa e obrigue ela a recolher. Pode ser feito dessa forma. Mas o trabalhador pode ser lesado sim nesse caso. Voltando na homologação novamente, nós temos uma fazenda, no caso do trabalhador rural. Ele não tem sindicato lá na região dele. Ele vem em Goiânia, a gente homologa no Ministério do Trabalho. Nesse caso agora, ele não vai homologar de forma alguma. Se não tem abrangência, se não tem sindicato que abrange lá a territorialidade, não se fala em homologação. Aí ele vai continuar normal, vai seguir tudo normal, seguro-desemprego, FGTS, tudo autorizado pela Caixa. Sim. Obrigada. Mais algum questionamento? Ixi, parece que tem muitos. Para o empregador, o caso de regimento interno, tem algo falando dentro da nova... Tem sim, o regimento interno passa a ser um regramento válido, inclusive previsto até, se quiserem, em acordo coletivo de trabalho. Então, com vigência até de lei, o regramento da empresa. Mas obedecendo a mesma questão, tem que ser protocolar no MTE e tal? Não precisa de mais nenhum tipo de protocolo. Apenas que eu elaboro ele dentro da empresa e seja assinado por cada um dos colaboradores, etc. Precisa assinado a ciência por parte dos trabalhadores, né? Sim, trabalho. Outra questão. Como é que fica o tratamento para eu trabalhar com o empregado? Ele não quer ser sindicalizado, não paga, não vai recolher nada. Aí, em relação, ele trabalha lá numa empresa com 10 empregados, por exemplo, 10 colegas, 2 têm filiado sindicalizado, os outros não. Como eu vou trabalhar com ele a questão dos direitos que o sindicato prevê na convenção? A convenção coletiva, em tese, abrange todos os trabalhadores. A primeira convenção coletiva foi assinada, protocolada hoje, trazendo uma alteração. Assiduidade só para trabalhadores filiados ao sindicato. Isso foi a primeira convenção que eu vi, da parte das costureiras. Então, é um adicional de 5% só para o sindicalizado. Eu, empregador, posso dar para todos? Posso. É meu direito como empregador. Agora, o que a convenção diz é que se eu der para todos, vamos supor que é R$1.000 o salário, 1.050 com o adicional.
Então, se eu der para todos, eu vou estar pagando 1.050 para o filiado, 1.050 para o que não é. Aí a convenção disse o seguinte, que se esse que não é filiado, que eu já estou pagando 1.050 para ele, se ele se filiar, eu vou ter que pagar o adicional de acessibilidade em cima dos 1.050. E isso já fere a equiparação salarial. Pode haver uma reação em cadeia. Então, foi uma forma que o sindicato achou de realmente obrigar a empresa a oferecer a acessibilidade só para quem é filiado. Isso já está sendo uma tendência que está acontecendo. Outra tendência que está acontecendo, adicional de acessibilidade, eu coloco lá 5%. Eu coloco uma cláusula dizendo o seguinte, não precisa descontar nada do trabalhador. O adicional de acessibilidade é um bônus que eu criei. Você vai dar para todos os trabalhadores durante 10 meses. Os outros 2 meses você vai dar para o sindicato. Então, estou criando essa convenção, essa cláusula agora na convenção. É algo mais ou menos parecido. Eu tive um problema no escritório com isso. O empregador não quer pagar o anuente, o cliente que põe no empregado, porque ele sempre é o avesso lá da contribuição. E aí, como é que nós... Não, mas se não houver previsão de que só aplica-se a convenção aos filiados, aplica-se a todos. Se não houver essa previsão de que só aplica aos filiados, a convenção abrange a categoria, abrange todos os trabalhadores. Doutor Rafael, que eu tenho uma pergunta. Duas situações. No trabalho de tempo parcial, o mínimo legal deve ser respeitado, né? O salário mínimo. Sim, sim. A questão da quitação anual. Por que ela pode ser importante para o contador? Ela é importante, ela foi, na verdade, uma tentativa de se substituir a homologação, né? Anualmente, e ela é importante por o seguinte, porque a lei diz que ele está dando quitação das parcelas dele constante. Então, se eu faço a quitação anual, para quem não sabe, é uma espécie de termo de rescisão anual que a lei criou. Então, eu vou lá no sindicato, no final do ano, e falo assim, trabalhador, você recebeu o seu salário 12 meses, R$1.000, recebi. Recebeu suas férias de R$1.000 mais um terço? Recebi. Recebeu seu 13º aqui de R$1.000? Recebi. Então assina aqui que você recebeu isso tudo. Ele assina, ele está dando quitação aquele ano. Ele não pode reclamar mais as parcelas constantes daquele termo de quitação anual. Agora, o sindicato também não é obrigado a fazer. Não trouxe essa obrigatoriedade. Pode fazer só para os sindicalizados, ele pode criar-se regras. Mas ele dá quitação, ele é um instrumento jurídico válido. E é até interessante, né? Anualmente, o trabalhador trabalhou 5 anos, eu fiz os 5 anos de quitação. Se ele reclama uma verba de 3 anos atrás, e ela consta no termo de quitação, eu posso apresentar judicialmente e extinguir o processo. Terceirização. O imposto de combustível é no lucro real. Eu posso abrir empresa simples nacional, contratar os funcionários, prestação de serviço, novos funcionários, sem ser os que estavam lá, para reduzir gastos? Posso? Então, sim. Novos funcionários, sem ser os que estavam, um novo quadro, sem pertencer ao atual. Em tese pode ser. Tranquilo, sem porque problema. a lei trouxe essa possibilidade. E ela não trouxe. Vai substituir todos os frentistas. Ela não trouxe regramento nem para essa substituição, você só pode substituir tantos por cento, ela não falou, né? Em lugar nenhum falou. Então você pode substituir 100% da sua empresa por uma outra empresa terceirizada, né? E nem trouxe se tem que ser simples, se não tem. Ela não trouxe isso, ela trouxe essa questão de capital social para a quantidade mínima de empregados. Acho que até 10 empregados, R$10.000 de capital social, e aí sucessivamente, com um regramento lá. Mas ela não falou se tem que ser simples ou não. Então, encaixando nas qualidades, pode ser feito dessa forma. Esse exemplo que você falou, atende. Mas Geraldo aqui. Parece que eu vi nessa legislação sobre o autônomo, a empresa contratar o autônomo. Sim, o autônomo com exclusividade. Porque, eu vou citar um exemplo. O produtor de laranja, quando chega na época da safra, que agora é em novembro, então de novembro até março, ele precisa de um efetivo maior. Quando chega a março, ele não precisa mais. Então, ele pode, é pessoa jurídica, ele pode contratar esses autônomos? Eu preferiria um contrato temporário. Se eu fizesse um contrato temporário, é melhor. Né? Se fosse uma consultoria minha, eu falaria de contrato temporário. Agora, o autônomo, a gente tem que entender que existem profissões autônomas.
Então, quando a lei ela falou autônomo, eu entendo que são as profissões que se encaixam na autonomia. E não qualquer tipo de profissão que eu possa contratar um funcionário e dizer que ele é autônomo. Não, o autônomo ele tem a profissão dele regulamentada, as profissões que são consideradas profissões autônomas. Agora, ficou essa dúvida, se isso se encaixa para todos os funcionários ou não. A grosso modo, se fosse eu no lugar dele, no seu lugar, dando um exemplo dele, eu não falaria para ele contratar um. Esse temporário, eu não achei vantagem nenhuma, se me desculpe. Agora, mas então eu posso partir para ele contratar pessoas que estão em empresa, então. Sim, pode contratar empresa terceirizada, pode. Beleza. Bom, gostaria que vocês permanecessem um pouquinho. Fazer uma pergunta para vocês. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Beleza. Legal. Como tem muita gente aqui, eu gostaria que o nosso diretor Ronan apresentasse a diretoria para todos. Falasse um pouquinho da casa, dar uma trela para o doutor. Tem uma pergunta? Boa noite. Primeiramente, é um imenso prazer por receber aqui. Quero dizer que é o professor doutor Gabimar, que foi um dia abençoado aquela manhã em que a diretoria acompanha o doutor Rafael. Esteve lá no Ministério do Trabalho e que nós solicitamos aqui a sua presença e o senhor prontamente disse: olha, eu também sou contador indiretamente, eu tenho imenso prazer em explicar. E nessa oportunidade também vou dizer, doutor Rafael, pelo que o senhor viu aqui, com essa chuva abençoada que veio, nós entendemos o porquê dos docentes que aqui se inscreveram e não estiveram. Mas nós queremos que o senhor venha aqui novamente e, quem sabe, próximo à vigência da cidade. A porta continua aberta para a nossa diretoria? Tá, muito bem. Então, aqui está o diretor Joelino. Por favor, Joelino. Joelino. Prazer. O Faca. Quem mais tem algum diretor? Presidente. Presidente. Então é isso aí, colega. Nós estamos aqui. O João. Eu ainda tremendo mais do que tudo. Mas meu Fábio segura o microfone vai levar para casa. Então, colegas, nós queremos que os senhores nos apoiem, estejam aqui na nossa casa, sabe? Então, é a nossa casa, é o recinto de estudo, viu? Nos deixe sozinhos. Nós existimos por causa dos senhores aqui presentes. O quanto nós ficamos alegres com a presença maciça. Se não fosse a chuva, nós estaríamos aqui em maus lençóis. Eu disse para o presidente, nós precisamos, alguém disse do diretor, vamos dizer que é só 130 o presidente falou, não, o coração é grande. Todos que vierem, nós vamos ali sentar no chão e vamos atender a todos. Então, muito obrigado aos senhores pela presença. Terça-feira, próxima, dia 7 de novembro, está aqui na nova reunião. Vamos falar novamente todos os assuntos, inclusive este, não com a capacidade aqui do doutor Tegmar, viu, professor? E nós estamos de parabéns. Lembrando vocês que essa reunião está sendo filmada, esse material está todo exibido. Quem quiser depois ver pela internet, é só acessar o site do sindicato. Essa palestra vai estar lá gravada. Okay? Agradecer a cada um de vocês, fazer um agradecimento aqui para a doutora Flávia Oliveira, que nos aguentou até agora, o doutor Rafael aqui também, e passar a palavra para o doutor Tegmar, fazer os agradecimentos, e a diretoria, o sindicato, em nome da diretoria, agradece e muito pela essa parceria que nós temos. Viu? A casa está aberta e o senhor fica à vontade. Só agradecer a paciência, pedir desculpas se alguma dúvida não foi esclarecida. Tem perguntas que o povo me faz que eu falo, não sei, porque realmente não tem resposta. Mas qualquer coisa estamos à disposição, o Ministério do Trabalho está de portas abertas, a superintendência, o meu gabinete, estamos ali para servir vocês. Não podemos deixar vocês com dúvida e o trabalhador ser lesado por constar essa dúvida. Estamos sempre à disposição, muito obrigado, a todos uma boa semana, um bom feriado que está vindo aí. Quem tiver coragem de enfrentar a chuva, né? Vamos olhar, né? Uma boa semana para todos.